Bora! E aí, povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma temporada do BoraCast, o seu videocast sobre o universo da arte. E dessa vez a gente ousou demais, tá aqui nessa terra maravilhosa, cheia de dendê, que mais? Acarajé, tapioca, Bahia, Salvador, para descobrir o que a Bahia tem que o resto do mundo, o Brasil, precisa conhecer. Convidamos importantes nomes da cena da música baiana para compartilhar suas experiências, dividir com a gente, trocar, aprender junto. A gente está aqui com muita gente interessante e interessada, com certeza. Eu sou a Naya Camargo, apresentadora desse videocast, atriz, cantora, e o BoraCast é um braço de um selo de festa, de um selo de festival em São Paulo. E a gente está pipocando por aí, descobrindo essa cena cultural, também na Bahia dessa vez. Amanhã, quem sabe, em algum outro lugar do Brasil e do mundo. Mas estamos aqui e apresentando para vocês talentos, música boa, muito axé, muito swing, tudo para você se apaixonar junto com a gente. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, ativa aí o sininho, é importante. Fica ligado que aqui sempre surge muita novidade. E a gente vai também deixando o seu gosto mais apuradinho, né? Que pretensão, né? Mas a gente tenta. Pelo menos a gente quer isso aí. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no BoraCast, na nossa casa, Josiara, que é cantora e compositora natural de Juazeiro, Bahia. E hoje mora em São Paulo já, pelo que ela acabou de contar aqui, há 9 anos. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada. O BoraCast, sua casa, fica à vontade. Aqui o espaço é teu, a luz é para você. Conta aí, a gente vai tentar, quero te jogar aí pra roda, bora? Bora. O que a Bahia tem que o mundo precisa conhecer, o Brasil precisa conhecer? Porque é tão apaixonante a Bahia. Acho que pela sua diversidade, a Bahia é muito grande, né? Então tem muitos sotaques, tem muitos temperos. Então assim, a Bahia, além de Salvador, que é a capital né, que acaba concentrando tanta coisa, mas assim, o sertão baiano, a Chapada, o oeste baiano tem muita riqueza. Então acho que essa diversidade mesmo, cultural. É um bom caldeirão. Bom caldeirão. Cultural. Exatamente, é isso. Tem de dendê, a carne seca, sabe assim? Então, são muitos sabores. Na música, no swing. Sim, exatamente. Legal. E Juazeiro, como é que é? Você é natural de Juazeiro, que é interior da Bahia, né? Isso. O que lá tem de especial que fez a Josiara? Eu tenho muito na minha memória, assim, o Rio São Francisco. É o rio que, enfim, banha ali Juazeiro e Petrolina, né? Que são cidades irmãs e são de diferentes estados. Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia. Então, o Vale do São Francisco já tem essa mistura, digamos assim, né? De estados de espírito e de suas referências. Assim como o Juazeiro tem muita referência da música soteropolitana, de litoral, Petrolina também bebe muito ali dos carnavais e, enfim, de muita coisa que chega da capital, Recife. E eu saí de lá muito novinha, com 15 anos, então eu acabei tendo muita construção assim da vida da adolescente e da vida adulta muito em Salvador. Então, minha memória é muito da infância. Poderia dizer que é aquela infância interior mesmo, de correr o dia todo, subir em cima de árvore, de brincar bastante. Fala que isso existia, porque não existe mais. Pois é, eu tive muita sorte, talvez eu tenha sido a última geração, não sei. Mas assim, de muita brincadeira e muito calor. Muita, sei lá, muita comunidade, assim. Eu sou de um bairro chamado Castelo Branco. E enfim, um bairro que, enfim, tem muita essa relação de comunidade, da vizinhança, de crescer junto. Eu tenho amigas que, enfim, desde 1 ano de idade a gente vai ao aniversário da outra. Então é uma relação muito familiar, assim. Mas é muito nessa memória da infância, né? Vira uma grande família, seus vizinhos,
você conhece a família de todo mundo. Com certeza, eu tenho, enfim, essa amiga mesmo, amigas, né? É uma irmã quase. Exato. Uma prima. Com certeza, acompanha ali o crescimento do filho, e a gente se fala e quer saber. Você é mãe? Não, mãe de pet só. Quer ser mãe? Às vezes sim, às vezes não. Enfim, deixa acontecer. Como é que foi essa saída de Juazeiro para Bahia e depois da Bahia para São Paulo? Você sente muita saudade do dendê baiano? Então, mas primeiro de Juazeiro para Bahia. Sair de Juazeiro para Salvador foi... Juazeiro para Salvador, caramba. Por um acaso. Foi uma coisa assim de sonho já. Eu já tocava, já tinha me apresentado profissionalmente. Em Juazeiro? E em Juazeiro também, mas em Bom Jesus da Lapa, que minha família paterna é do Oeste Baiano ali. Também Ribeirinha do São Francisco, mas já um tanto distante. E já tinha me apresentado, ganhado meu primeiro cachê, então fiquei sabendo que aqui em Salvador tinha uma escola técnica em música. E minha família paterna estava morando aqui já há um tempo. Aí me falaram, tem isso, você topa, você quer aprender mais, você quer isso? Então eu já conhecia Salvador, já tinha um deslumbre da cidade grande, curiosa, vontade de crescer, vontade de crescer no palco enquanto artista. Foi um sonho, assim, que eu botei. Tive muita sorte, né, de ter família aqui que pôde me receber. Então, o primeiro passo foi assim, o sonho de viver de música. Aí você foi pra Bahia. Vim pra Salvador. Pra Salvador, meu Deus, parece eu que eu fui no mercado aqui. Será que eu falo? E eu achei muito caro várias coisas, sabia? Não, muito caro. Eu falei, gente, no Brasil é mais barato o leite. Olha eu doida. Ai, meu Deus. Pois é, mas aí, falando desse percurso, cheguei aqui em Salvador, tive todo esse contato tanto com a música ali do estudo, e também das noites, né, dessa construção da boemia, de tocar em barzinho, de começar profissionalmente a rodar ali. Tem que fazer o network também para conseguir, para ser conhecida pelos músicos. De fazendo, assim, foi uma coisa muito do cotidiano mesmo, assim, de dar resistência, de ir fazendo. E fui construindo e fui aprendendo muito com a música soteropolitana, né, assim, a música inclusive do recôncavo, que hoje me influencia bastante. Então... Você ficou quanto tempo em Salvador? Cheguei em 2006, 2014 e fui para São Paulo. Então, não sei fazer conta. O que aconteceu dentro de você que você falou, chega de Bahia, vou para São Paulo? Não foi nem chega de Bahia, foi esse desejo de novidade, assim. Foi uma busca. Uma busca, a necessidade mesmo de expandir. Eu já via que aqui em Salvador, eu ficava rodando os meus espaços, já não conseguia pagar as contas e não tinha como ter banda e por aí vai, né? Uma questão financeira mesmo ali de necessidade. Então passei a fazer muitos shows, inclusive voz e violão, que virou depois uma identidade, assim, do meu trabalho, por necessidade, assim, por sobrevivência, nem foi porque nada, assim, foi porque eu falei, eu tenho que tocar e tenho que ganhar o dinheiro. E aí, São Paulo foi assim, eu tinha uma ex-namorada que era do movimento estudantil, e ela ia ter algum movimento na USP lá. E ela falou, tem um ônibus aí, R$30 para ir para São Paulo, você quer ir? Aí eu falei, eu quero conhecer São Paulo, eu vou. E a gente ficou acampada na USP 3 dias. Do CRUSP? Eu não sei onde, alguma coisa lá da USP, algum espaço, acampada mesmo, vários estudantes, não sei de onde, todo canto do Brasil. E eu, assim, de saco cheio, eu queria, tipo, ver o sarau, ver os músicos, ver a cidade, eu tava assim, não queria saber de nada desse movimento, eu queria ir pra rua. E nesse desejo de ir pra rua, eu acabei chegando uma amiga, de um amigo que eu conhecia virtualmente, e ela me levou pra um sarau lá. E aí eu pude cantar, conheci outros músicos. E eu nunca me esqueço, ela falou assim, eu moro pertinho, vocês querem dormir lá em casa? Eu moro perto, tudo bem, a gente se gostou ali de primeira vista. E fiquei um mês, eu fiquei uma semana, fiquei um mês e voltei só a buscar minhas coisas, enfim. Então São Paulo também eu tive muita sorte com o primeiro encontro, sabe, assim, é uma cidade muito difícil. E foi muito difícil, foi melhorando ali em 2017, olha lá, a condição mesmo e tal, mas... eu tive sorte com as amizades, com as famílias que eu fui criando, assim, e me reconhecendo lá. E foi isso. E aí você tá sentindo já deu São Paulo também, já tá vivendo as mesmas coisas e já vai para outro lugar? Pois é. Ou por enquanto ainda... Já quero ir pro Japão. Não, eu tenho um desejo de mundo, né? É uma coisa que é minha, assim, de minha personalidade. Eu sou inquieta, acho que eu tenho uma coisa meio
tuareg, cigana, não sei. Eu gosto de ficar me movimentando, então tudo muito parado. Gosto de coisas fixas, mas demais eu fico cansada, eu tenho um tédio. Então São Paulo está nesse lugar muito assim, tem o meu espaço, enfim, finalmente não estou morando numa república, estou morando só, né? Então assim, as coisas da vida, o trabalho e as autonomias e tal. Mas assim, São Paulo me cansa em um lugar de natureza, de cidade assim mesmo, de como às vezes surra, como tem muitos encontros, mas o desencontro ainda é um pouco maior do que o próprio encontro hoje, não sei explicar, uma sensação. E também, sei lá, o frio, não gosto de frio, detesto frio, isso me incomoda muito. Aí eu sempre fico pensando, sempre tá no meu imaginário, tá aqui na praia, no Porto da Barra, queimando minha cor de volta, sabe coisa assim? Sim. Então eu acho que sempre vou ter isso, mas São Paulo ainda é esse lugar que eu tô, enfim, criando essa imagem de que pode ser sim minha casa. Eu tava escutando até a música de Itamar Assunção, que ele fala assim que e São Paulo é meu sertão, na música Aprendiz. Então, meio que isso ficou na minha cabeça, sim, acho que eu vou construir, eu acho que isso já tá posto, né? Afinal de contas são 9 anos. Nada é tão fixo, mas também tem coisas boas. Legal. Seu primeiro disco foi um grande sucesso de crítica. O pessoal elogiou muito seu estilo, como é que você toca violão. Você esperava isso? Como é que foi essa recepção para você, assim, do mercado? Olha, claro que quando a gente produz um trabalho, a gente espera que, né, que chegue muita gente, que seja um resultado assim, positivo dessa troca, desses, enfim, dessas figuras que são relevantes para a música, né, ter um feedback ali. Mas eu confesso que eu não fiquei pensando muito, assim. Eu tinha, enfim, era meu primeiro disco, o primeiro disco em que eu estava muito ali querendo fazer e registrar o que eu estava construindo com esse tempo todo de Salvador, que era voz e violão, né, que é isso que eu te falei, desse percurso, da cidade, da necessidade. E aí acabou que esse disco representou muito contando muito essa minha história, né? De sair de Juazeiro, tá aqui, para São Paulo. Então eu queria contar muito minha história. E aí foi bom, eu acho que quando começou a vir essas notícias, essas indicações e etc., eu fiquei feliz. Eu acho que isso, de uma certa maneira, nos dá força. Ele fala, que massa, então é isso. Não que fosse negativo, eu fosse desistir, mas isso é bom, né? É bom a gente ver pessoas... incentivo. Acho pessoas ali que têm um gosto refinado, artistas, inclusive, que sempre acompanhei, chegando próximo a mim, do meu trabalho e conversando comigo a partir desse lançamento. Então, assim, é muito bom, acho que isso vai dando gás mesmo. E aí você fez um primeiro disco que foi um sucesso de crítica e tal, e aí você fez um segundo disco. Você sentiu uma pressão, o pessoal já estava esperando que fosse mais uma novidade, não sei o que. Você sentiu, como é que foi esse processo criativo para o segundo disco? Você sentiu essa pressão de ter feito uma coisa muito boa? Eu não sei, pressão sim, mas muito no lugar da conjuntura do mundo, né, pandêmica, de governo, das incertezas, do medo, enfim, meu Deus, porque é isso, será que eu vou conseguir lançar esse disco? Será que eu vou fazer show? Quando eu vou fazer show? Então, no início dele, que foi em 2020, no auge de tudo, eu comecei a fazer para poder não sofrer, ou aliás, sofrer, mas botando isso para fora, sabe? Então, tentando criar, tentando achar novos jeitos de compor. Enfim, tem o meu violão, meu instrumento, mas foi um disco em que eu botei na cabeça que eu queria produzir. Eu quero mexer na máquina, eu quero gravar várias coisas, eu quero escolher as coisas, eu quero arranjar. Então, foi difícil nesse lugar do tempo mesmo que a gente estava vivendo, né? Então, assim, meu Deus, para que eu tô fazendo? Então, era muito isso. Tem nem vacina, olha para isso. As notícias me deixavam muito triste, muito medrosa, assim. Mas eu fui seguindo. E aí, naturalmente, as coisas foram um tanto, né, dando mais esperança. Seu primeiro disco foi filho da pandemia? Meu primeiro eu lancei em 2018. Foi pré-pandemia. Pré-pandemia, assim, nem sonhava com o fim do mundo ainda. Já que o fim do mundo era um pouco mais à frente.
E aí, e que não fosse tão morte-lenta, né? Assim, uma coisa estranhíssima, eu ainda tô me recuperando. Então, pra mim, foi um lugar muito assim, eu vou me dedicar a compor de outro jeito, vou me dedicar a outros instrumentos, sabe? Eu quero que seja a base que eu criei mesmo com o meu computador, eu quero, sim, que soe o som do meu home studio, porque registra o momento também que eu tava vivendo e registra também as imperfeições de alguém aprendendo a fazer algo. Então, foi assim, uma tomada de coragem para poder falar, não, em vez de eu ficar chamando qualquer outro boy incrível, produtor, eu vou assumir algo que eu quero muito e seja o que for, botar a cara a tapa. Essa foi, então, um caminho que criou uma estética musical mais de beat. Ou você estava pensando, porque no primeiro disco, tá, gente? Sim. Existia disco, a gente falava disco antigamente, recente. No primeiro seu EP, você trabalhou muito violão, né? Sim, porque assim, as canções do Mansa Fúria, o arranjo que Junix criou ali e fez a produção, Junix que fez a parte musical ali, foi uma conversa que eu tive com ele assim, ó, eu tenho essas canções, tenho esses arranjos voz e violão, então eu quero que crie essa pintura, essa atmosfera em volta disso. Eu sempre gostei do eletrônico, do sample, do sintético, dessa mistura orgânico e, enfim, algoritmo, eu sempre gostei disso, assim. Então, a nossa conversa, o nosso papo na construção dele foi sempre assim. Então era canção, não tem dobra de violão, eu só gravei um violão inteiro. São músicas que tem muitas dinâmicas, muitas partes, que muda de andamento, que muda o compasso, que são muito características do cancioneiro, né? Da coisa do sertão ali, da música popular brasileira como um todo. Então, quis manter muito isso. Era uma coisa que eu tinha mais certeza. Eu não sabia das outras coisas. Eu tava ali querendo também provar e dizer, gostei, não gostei. Mas a gente foi se afinando muito bem e fluiu muito direitinho, assim, pra mim. E esse foi diferente, porque eu fui criando esses beats. Segundo disco, você assumiu a produção. Exato, fui assumindo e fui também fazendo a pré. Fui fazendo essas edições, essas manipulações ali com o computador, né? Enfim, com o que eu tinha na mão, para construir o que eu estava querendo passar. E aí essas coisas foram também tomando outro corpo. Por exemplo, se eu estou conseguindo me gravar, se eu já aprendi naturalmente, eu tenho acesso a me gravar, então eu gravava um violão, gravava outro, um contraponto, gravava outra frase, fazia a parte rítmica, fazia o baixo. Então, assim, então é um violão, são violões, né? São coisas mais orquestradas e tal. A percussão... Mas por que esse beat ficou tão mais forte no segundo? Por conta que você assumiu a produção musical e foi uma experiência? Você foi experimentando também? Acho que foi um laboratório, não era nada muito definido. Eu estava criando porque era o que eu tinha, não tocava bateria e não tinha também condição de, naquele momento, ir para um estúdio, chamar um baterista e falar, tenho isso aqui, vamos criar junto, o que é que você sente aqui? Não tinha como, tinha distância, tinha que ficar trancado em casa. Mas você não pensou na pista? Na pista? Eu vou fazer um disco mais pistinha. Não, eu tinha um desejo de ser uma coisa, como eu posso dizer, que pulsasse sim, diferente, que pulsasse alguma coisa mais solar, apesar de muitas letras serem densas e ter uma crítica social um tanto mais forte do que, né, Mansa Fúria tem outro tipo de reflexão, mas outro caminho. Esse aí não, ele começa falando de muitas dores, questionando, denunciando. Então eu queria que isso passasse, mas também com algo solar aberto e que o som chegasse junto, assim, que tem a letra ali que está muito escancarada, muito dita, muito direta, mas que também chegasse essa pulsação um tanto mais pop, eu diria, acho que essa seria a palavra, assim, junto com a percussão, que era algo também que eu estava desejando muito, durante esse processo da pandemia eu ouvi muito timbalada, eu sou apaixonada por timbalada, então a música baiana, assim, o próprio movimento do axé e tudo que deixaram, assim, de muito bonito, né, de tanta coisa grandiosa. Então eu escutei muito pela saudade, pela nostalgia e melancolia do momento, como eu disse. Então eu fui querendo aquilo, entendeu? Eu falei, eu quero percussão, eu quero timbal, eu quero que chegue com tudo, junto com o meu violão, junto com o que eu tô criando. Então foi um laboratório, assim. Claro que tinha essas coisas mais
certas ali pela intuição e pelo um desejo de colocar e ver no que dá, mas tudo foi também a partir daquele experimento que eu ia manipulando e, consequentemente, fui trocando com músicos, né? Ícaro Sacre, os arranjos da percussão, Seco Bez, que é produtor do Baiana, que toca lá também, ele coproduziu comigo 2, 3 faixas. Enfim, algumas trocas aconteceram, mas é isso. Acho que eu queria que soasse um pouco mais diferente, assim, mais pop do que o primeiro, sabe? E mostrar, como eu disse, aquela coisa do meu momento, assim. Você gostou de ser cantora e produtora? Como é que foi essa experiência de atuar nas duas frentes, né? Olha, eu acho que tem um lugar que tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode perder a referência, né? A autocrítica fica transbordante. Então, no sentido de... no sentido de você não saber mais se tá bom ou ruim, se é isso mesmo. Tá. Né? Nesse lugar, tipo, eu cantei aqui, tá, mas... será que... Aí vou mexer no beat. Aí quando eu mexo no beat, falo, não, mas a interpretação tem que modificar. Então, sempre essa autocrítica, e como eu tava aprendendo a produzir e aprendendo a gerar sons, outros sons, isso pesou um tanto pra mim, assim. Mas foi bom, foi bom. Eu acho que eu consegui também fazer exatamente o que eu queria, o que eu estava sentindo pra música, sabe? Sim, mas você quer repetir esse processo? Você acha que é natural repetir esse processo agora pra você, de produzir seu próprio som? Eu acho. Eu não sei como vai ser o próximo, mas eu tô assumindo produções de outros artistas, produzindo algumas faixas. Isso está sendo bem interessante. Agora mesmo eu produzi uma faixa do disco de Annelise, né? Um disco que tem muitas produtoras e tal. Então foi interessante isso. Foi mais leve, inclusive. Eu sinto que tem uma troca com outro artista, né? Que já tem uma cabeça ali do desejo. Super prazeroso para mim. Então acho que é um caminho que eu quero crescer, aprender mais e mais, sabe? E quero... Tá aí. Então possivelmente eu produzo alguma coisa minha, assim. Porque eu me divirto de uma certa maneira, né? E com a experiência eu acredito que isso vai ficar um pouco mais, um pouco mais leve ainda. Quais são suas principais referências musicais como violonista e como cantora? Olha, o violão, assim, vou voltar bem do começo, o que me tocou bastante, inclusive, para construir essa linha que o Mansa Fúria quis registrar, Chico César com Aos Vivos, né? Esse disco é incrível. Ele, como todo, um grande compositor. Acho que, assim, tem muitas figuras masculinas, né, em volta, assim, que eu fico até buscando essas mulheres e tal, mas de primeira base foram figuras masculinas que me influenciaram. O Chico César, Lenine, que tem um violão muito particular, incrível. Acho que Lenine, enfim, desenvolve assim, uma coisa massa. Gilberto Gil. E aí, logo em seguida, depois dessa base, eu fui conhecendo Rosinha de Valença, que tem uma coisa mais do instrumental, um pouco mais de clássico, mas tem também uma tocabilidade muito própria, assim, muito linda. Então, Você chegou a estudar violão quanto tempo? Você fez aula? Fiz aula. Eu comecei a estudar com 10 anos de idade. E fiz algumas aulas, parava, mas sempre tendo a coisa do autodidata, assim, sabe? Então, estudei, fiz... Todos os dias você pegava o violão um pouquinho? Muitinho. 12 horas dentro do banheiro, o povo gritando, sai daí. Sério? Muito. 12 horas? 12 horas, o dia todo. Agora, com a demanda da vida, outras coisas, eu até sinto falta de estudar mais. Apesar de, enfim, estar sempre também com o meu instrumento na mão. Mas nesse período, assim, e quando eu entro em estúdio, quando eu entro em uma coisa, eu fico muitas horas. Imersa no processo. E como cantora, quais são suas principais referências? Cantoras... Gal Costa, incrível, uma das grandes cantoras. Escuto muito. Nossa, sempre me foge os nomes. Ai, meu Deus. Mayra Andrade é uma grande referência assim, contemporânea para mim. Tanto de som, de sonoridade, tanto de voz, técnica. O que você busca como cantora? O que você espera pra você? Pra mim? Além de ser feliz, ter saúde? Eu acho que é conseguir passar a emoção, conseguir tocar as pessoas.
que minha voz atravesse, sabe? E chegue em algum lugar ou não pare nunca, que reverbere aí, sabe? Que aquele canto fique no mundo. É um pouco isso. Você tem uma vontade de alguém fazer uma participação especial num disco seu? Nossa, tantos alguéms, algumas, muitas pessoas, enfim. A música brasileira é incrível, né? Assim, tanto dessa geração mais antiga, Bethânia, Caetano, enfim. E a galera nova também, que eu gosto muito. Eu tenho algumas parcerias, assim, que eu tenho levado pra vida e que eu espero reencontrar em discos e em outras coisas também. Você vai garimpando essas pessoas que de repente podem estar no seu próximo disco? Não, é natural, assim, na verdade. Mas você fica ligada? Eu fico sempre. Eu acho que se apareceu pra mim, eu escuto, eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer, sabe? Fico ligada, assim, acompanho, se eu gosto eu sigo e fico atenta, fico afim. Galera mais nova, assim, eu fico querendo saber qual é a parada, qual é o movimento, qual é a resenha? Qual é a resenha, o que é que há. Um pouco isso. Legal. Josiara, estamos chegando no final desse papo gostoso. Obrigada demais por estar aqui. Vamos fazer uma rapidinha? Bora. Olha que mulher corajosa. Você viu que diferença, gente? Da outra vez foi difícil. Eu quase que tive que levantar ali. Ele até assustou, né? Foi mesmo? Oxi, que medroso foi esse? Fia. Mulher é foda. Violão ou beat? Violão. Bom, tá, não pode. Selva, mar ou mangue? Mar. Cidade louca ou terreno árido? Terreno árido acho que está em mim, então é uma cidade louca. Cira, Dinha ou Regina? Regina, minha ídola. Amo de paixão. Inclusive vou lá hoje. Epa! Obrigada, Josiara, demais. Qual que é teu arroba? Como é que a gente acha você? @_ Josiara com SY. Só procurar lá, tô em tudo. Legal. É uma foto em branco e preto, né? Por enquanto. Hoje, amanhã. Hoje, quem sabe. Quer passar algum recado aí, alguma coisa que eu não te perguntei, que você quer falar? Que o espaço é seu. Tá. O espaço é nosso, essa casa é pra todo mundo, gente. Eu acho que, enfim, quem tiver curiosidade de conhecer meu som, ir lá, dar um like, curtir, porque o que a gente tem hoje sempre teve, né? O público, são os fãs, quem gosta da gente. Então esse incentivo é muito importante. Então se gostou, compartilhar com os amigos, com as pessoas, botar a gente aí pra girar também, com as indicações. E é isso, que a gente se acompanhe e se encontre. Legal. Gente, não é uma egotrip, olha só. Artista precisa de demanda. Demanda significa visibilidade, público. O público vira meio que um patrimônio do artista, porque é ele que vai pagar o ticket. Então, a gente fica pedindo para escutar, indicar, clicar, compartilhar, porque a gente precisa dessa força para continuar vivo, para resistir nesse mercado, né? É verdade. E hoje, ainda mais com essa coisa... Sempre foi, claro, mas a coisa do número, né? Ninguém faz música pra ficar famoso. A gente faz música porque a gente ama. Mas a gente precisa ser conhecido pra ter demanda, eventualmente. Em proporções, né? Uhum. Exatamente. Então, e essa moça aqui, cara, tenho certeza que muita gente vai agora mais pesquisando cada vez mais. Você tá sempre aí super... criativa, lúdica, pesquisadora, guerreira, determinada, né? Estudiosa. Pois é. Graxa da música, intelectual. Ave Maria. Intelectual nem tanto. Obrigada, Josiara. Tamo junto. Sempre que você quiser, tiver um novo projeto. Eu moro do lado da USP, lá em São Paulo, no Morro do Querosene. Você conhece? Conheço, eu morava ali no Butantã também. Então, pertinho. Conhece o Tião Carvalho? Conheço. Do Cupuaçu, meu vizinho de porta. Legal. Maravilhoso. Demais. Seja bem-vinda no mundo Bora, nesse ambiente,
que não é uma bolha, a gente está aberto. Esse é nosso conceito mesmo, de fazer esse intercâmbio para aprender junto. Aproveita essa moça, curte, muita coisa boa que ela traz, novidade, com toda a sua ancestralidade aí. E, gente, obrigada para vocês que acompanharam a gente e até o próximo BoraCast. Bora!